Boa tarde, a paz esteja com você. Eu sou Israel e eu quero compartilhar com você hoje um pouco da palavra de Deus, né? Aquilo que tem acontecido no coração dos nossos pastores, aquilo que tem queimado no coração de Deus para a nossa igreja. E eu quero compartilhar o que está escrito em Salmo 78, versículos 3 e 4. Lá diz o seguinte: o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Esse salmo, ele é um poema feito por Asaf para a família dele. E esse trecho, ele faz parte do começo desse texto. Esse é um texto grande, tem aproximadamente 70 versículos, e ele é dividido em duas partes. Ele fala um pouco sobre como foi o povo de Israel enquanto esteve no Egito, enquanto esteve no deserto, e como foi quando o povo entrou na terra que Deus prometeu para eles. E tem uma coisa muito importante nesse texto para que a gente entenda o que Asaf quer dizer, que está baseado aqui nesses dois versículos. Ele nos deixa muito claro o nosso dever, aquilo que Deus espera de nós enquanto pais, enquanto pessoas que acompanham uma geração, pessoas que estão à frente de uma geração, vamos dizer assim. Não esconderemos dos nossos filhos, contaremos os louváveis feitos do Senhor. Esse texto, que está dividido em duas partes, fala de como o povo de Israel se comportou enquanto estava no Egito. Eles viram Deus fazer maravilhas, eles viram Deus realizar grandes milagres, eles viram as pragas acontecendo e eles viram uma nação, que até então era a maior nação do mundo, se render aos pés de Deus. Falar, realmente, o seu Deus é o único Deus verdadeiro. E foram libertos da escravidão que os assolava. Eles viram um mar travar o seu fluxo, criar uma parede, e eles atravessaram em terra seca, onde só existia água. Só que enquanto eles estavam no deserto, algumas coisas aconteceram e eles deixaram de se lembrar do que Deus era capaz. Existe uma chave nesse texto que é utilizada duas vezes. Ela é utilizada no versículo 11 e no versículo 42, onde ele fala sobre a lembrança do que Deus faz. No versículo 11, Asaf diz que os israelitas se esqueceram de quem Deus era e do que Deus era capaz de fazer. E durante a sua jornada no deserto, eles pecaram muitas vezes contra o Senhor. Quando tiveram fome, eles reclamaram e falaram que Deus tinha esquecido deles. Na primeira oportunidade, eles criaram um bezerro de ouro e se esqueceram de Deus para adorar outro que eles criaram à sua imagem. Porque eles se esqueceram do que Deus havia feito. Quando eles chegaram na terra que Deus prometeu para eles, eles não se lembraram de quem Deus era. Porque mesmo nessa situação de eles se rebelarem contra Deus por muitas vezes no deserto, Deus sempre se revelava a eles. Ainda assim, Deus vinha, manifestava um rascunho da sua ira, eles entendiam que, poxa, Deus realmente está com a gente, vamos nos voltar para Ele. Mas esse ciclo ficou por muitos anos, 40 anos mais precisamente, dentro do deserto. E quando eles chegaram à terra prometida, ao invés deles permanecerem em quem Deus era, eles não se lembraram do que Deus fez por eles. Deus foi aquele que proveu uma nuvem de dia naquele calor. Deus foi aquele que proveu uma coluna de fogo no frio do deserto. Deus foi aquele que mandou um pão. Cara, o pão vinha do orvalho. Deus foi aquele que mandou um vento que levou as codornizes para eles comerem e eles comeram carne. Foi aquele que quebrou a rocha e da rocha fluiu águas como se tivesse vindo de um rio. Deus os sustentou no deserto, mas quando eles chegaram na terra prometida, eles se esqueceram. E aí, se corromperam seu coração, não ensinaram os seus filhos a respeito de quem Deus era e eles se perderam. Adoraram outros deuses, se esqueceram de Deus. Deus permitiu que aquilo que representava a sua glória fosse levado cativo e a arca da aliança tivesse sido presa e levado por outras nações para que Israel entendesse quem Deus era e que ele continua fiel, mas desfrutarmos de quem ele é depende de nós. Então, existe um lembrete importante. A chave que é dita nesse texto é que não podemos nos esquecer de quem Deus é. Isso não pode fugir da nossa mente, isso não pode fugir da nossa memória. E aí eu volto para o versículo que eu comecei lendo. Nós somos responsáveis
nós temos o dever de contar às próximas gerações sobre os feitos, as maravilhas e o poder de Deus. É isso que nos sustenta no dia mau, a fé em Deus. Isso que temos ouvido todas as semanas da família da fé, do quanto esse projeto de família é importante para Deus e a responsabilidade que Ele nos entregou de cuidarmos dos nossos e revelar quem Ele é ao mundo através de uma grande família. Eu sou exemplo vivo disso. Eu cansei de contar às vezes, assim, eu não me lembro quantas vezes eu vi o meu pai no quarto orando e chorando. De quantas vezes eu entrava em algum cômodo da minha casa ou até no quintal da minha casa e a minha mãe estava orando. Estava cantando alguma coisa, louvando de algum jeito ao Senhor. Foram várias as vezes que eu fui trazido para a igreja sem querer vir para a igreja. Porque estava cansado, aquele momento de criança, quero ficar em casa, quero assistir televisão. Não, a gente vai para a igreja. Eu fui ensinado sobre a importância de estar em Deus. Eu tinha que ler a Bíblia, assim, eu não tinha opções, porque a minha mãe, os meus pais, tinham a ciência de que os filhos dele precisavam conhecer quem Deus é. Como se conhece a Deus? Primeiramente pelo exemplo, principalmente quando se é jovem, quando se é uma criança. Então eu cresci vendo isso. E hoje eu sou pai. E eu entendo a importância disso. Até que eu tivesse tido o meu encontro com Deus, o Deus que eu conhecia era o dos meus pais. E eu não podia negar que Deus existia por conta do testemunho que eu cresci ouvindo dentro da minha casa do que Deus havia feito na minha vida. Na verdade, na vida da minha família, que nem existiria se Deus não tivesse intervindo na vida do meu pai. Então, é muito importante que as gerações futuras, os nossos filhos, os mais novos que se aproximam da gente, saibam quem Deus é e muito por conta do nosso testemunho. Aquilo que Deus fez em nossa vida. Então, até que eu entendesse quem Deus era, qual era o meu relacionamento, como eu me conectava com Jesus Cristo, aquilo que sustentou a minha fé foi saber quem Deus era na vida dos meus pais. E isso é muito relevante para nós, porque hoje eu sou pai e eu entendo que os filhos são herança do Senhor e eu preciso devolvê-los a Deus. Então a minha responsabilidade é ensinar para as minhas filhas quem Deus é. Esse é o meu primeiro ministério mais importante da minha vida. Ensinar os meus filhos quem o Senhor é. Contar à próxima geração os grandes feitos de Deus para que eles não se esqueçam do que Deus é capaz de fazer. O Deus que abriu o mar no deserto é o Deus que abriu um caminho no meu coração e me tirou do meu pecado. E aí eu quero te levar a pensar hoje do que é que o Senhor te tirou. Não necessariamente Ele nos tira de um lugar físico muito ruim, coloca num lugar muito bom. Não, eu estou falando sobre o nosso coração. O que é que Ele moveu dentro de nós? Qual foi a esperança que Ele nos trouxe? Eu sei o que Deus fez na minha vida e isso é o que eu quero ensinar às minhas filhas. O que Ele fez em mim e o que Ele fez pela humanidade. O Senhor foi aquele que enviou as pragas ao Egito. O Senhor foi aquele que abriu o mar para o povo passar. Foi aquele que deu uma terra. Foi aquele que levantou um rei segundo o seu coração. E foi aquele que se encarnou nessa terra. Foi pregado na cruz. Morreu pelo meu pecado e ressuscitou. Essa é a grande mensagem da nossa vida. Nós precisamos nos atentar se temos realmente cumprido o nosso dever de contar às próximas gerações a respeito de quem Deus é. A questão da memória e da lembrança é tão importante para Deus que Paulo escreve lá em 1 Coríntios a respeito da última ceia de Jesus Cristo. Façam isso em memória de mim. Precisamos nos lembrar todos os dias do que Jesus fez por nós, de quem Ele é e do que Ele é capaz de fazer por nossas vidas. Talvez você não tenha tido esse crescimento espiritual, vamos dizer assim, cresceu dentro da igreja, mas existe uma família de fé. Talvez você esteja numa situação onde você não enxerga todo esse apoio dentro da sua casa, mas você faz parte de uma família de fé. E aí, o recado que eu quero deixar, o que eu quero compartilhar hoje,
para os mais velhos, os que têm caminhado com Deus há mais tempo, é: instrua os vossos filhos, físicos e espirituais, a respeito de quem Deus é. Para os mais novos, ouçam atentamente sobre quem Deus é e guardem na memória os feitos de Deus. Ele é poderoso, Ele é capaz de transformar e salvar a nossa vida, Ele é capaz de transformar e salvar a nossa igreja, Ele é capaz de transformar e salvar o nosso bairro, o nosso país, o mundo. Foi para isso que Ele veio. E essa responsabilidade está com a gente. Então que tenhamos fé o suficiente para compartilhar sobre quem Deus é. Que o Senhor nos ajude a nos manter firmes nas verdades imutáveis dele. E nos ensine a não esconder dos nossos filhos os louváveis feitos dele, junto com o seu poder e as suas maravilhas. Amém? Eu queria orar para a gente encerrar esse vídeo de hoje. Senhor, obrigado. Obrigado por compartilhar conosco as suas verdades. Obrigado por nos instruir em seu caminho. Obrigado, Senhor, por levantar pessoas que me ajudaram a perceber quem você é, e obrigado porque você tem levantado uma geração que tem ensinado aos seus filhos, que tem ensinado a próxima geração a respeito de quem você é. Ajuda-nos, Senhor, a nos manter fiéis a Ti, para que não nos percamos, Senhor, nos dias difíceis. Mantenha o nosso coração e a nossa fé firmados em Ti. Instrua-nos a nos manter em quem você é e no caminho que você tem nos chamado a perseguir e a prosseguir. Eu abençoo o dia da pessoa que está ouvindo esse vídeo, eu abençoo a nossa semana e tudo que você tem feito em nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém.